Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Nesse programa, nós vamos tratar sobre fake news. E para ajudar a gente a tratar de notícias falsas, que não são necessariamente uma novidade, mas assumem nuances muito específicas no nosso tempo, a gente conta aqui com a professora Adriana Seabra, professora da Escola de ES e Ciências do Trabalho. Adriana, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda ao Giro Sindical. Eu que agradeço, Renata. Vamos lá. Conta aqui Sim, para gente, rapidinho, qual é a sua trajetória, o que te levou a essa seara aí de pesquisar esse tema que a gente vai tratar aqui. eu comecei esse estudo por volta de 2010. Nem se falava em fake news nessa época, mas a imprensa, sobretudo a imprensa escrita, já produzia muitos, a gente chamava de factoides, muita informação que vinha com alguma distorção, produzida principalmente pelos interesses políticos partidários desses órgãos de imprensa. E eu estudei as representações que os jornais fizeram a respeito do ensino de língua portuguesa na época em que o Haddad era ministro da Educação e aprovou um material para ensino de EJA, em que a linguagem, a linguagem formal, a chamada norma culta, era comparada com dialetos populares, com falas regionais, para justamente auxiliar o estudante adulto, né, que nunca tinha frequentado regularmente a escola, a se apropriar da língua padrão. Né? Mas a imprensa disse, naquela época, que esse material ensinava português errado. E isso foi muito desorientador para os professores em formação, professores de letras, professores de educação básica e fundamental. Como eu lidava com a formação desses agentes sociais, eu passei a me interessar pelo assunto como um tema de pesquisa. E aí fiz uma tese de doutorado que eu defendi em 2016, justamente o momento, o ano em que o termo fake news começou a circular de uma maneira massiva. O ato de espalhar notícias falsas não é uma novidade e muito menos uma novidade na política. Vamos citar um exemplo aqui. Na eleição de 89, nós tivemos o sequestro de um empresário muito conhecido e os sequestradores, os criminosos, foram associados ao Lula, que estava em campanha pela sua primeira eleição à presidência da República, na sua primeira candidatura à presidência da República. Depois da eleição, esses boatos foram desmentidos e ficou tudo por isso mesmo. Então, já era uma notícia falsa desestabilizadora. Desde que a gente considere que boatos e notícias falsas, elas não são uma novidade, quais são as diferenças que a gente tem hoje? Como a gente define fake news hoje? É novidade? E quais são as novidades com relação ao que acontecia no passado? Ou é só um nome diferente? Não é só um nome diferente e também não é à toa que a gente usa esse nome em inglês, né? Porque ele começou a ser utilizado na época da campanha eleitoral do Donald Trump e na época do Brexit, né? Da saída do Reino Unido da União Europeia. A gente emprestou esse termo e não traduziu porque, de fato, existem diferenças. São Uhum. diferenças de dois tipos, né? Em relação ao modo como essas notícias circulam na sociedade, porque elas circulam nos espaços virtuais, elas circulam na hipermídia e elas ganham muita difusão a partir principalmente das redes sociais. Por um lado, Facebook, Twitter, Instagram, por outro lado, o WhatsApp. E se a gente, eu falei por um lado e por outro, porque o modo de circulação também é diferente. Em Instagram, Twitter, Facebook, a gente vai ver órgãos de uma imprensa virtual, que alguns autores chamam de hiperpartidarizada, que são tem origem nos blogs, nos canais da esquerda e da direita. Mas no WhatsApp, por outro lado, o que a gente tem é o cidadão comum reproduzindo materiais e eventualmente intervindo nele e também produzindo de uma maneira mais atomizada informação. Um outro aspecto que é importante ressaltar dessa diferença entre
o factoide produzido tradicionalmente pela imprensa, que a gente já conhecia, e as fake news, é a seguinte: as fake news, elas jogam por água abaixo completamente os métodos de checagem e os métodos de construção da notícia no jornalismo, que garantiam um certo padrão de qualidade da notícia e a possibilidade das fontes serem recuperadas, da gente conferir a veracidade da informação. Esse termo fake news também ele é muito associado a um outro que a gente traduziu, que é a pós-verdade. O que significa esse termo e qual é a relação com fake news? Pós-verdade, de fato, esse termo foi traduzido, ele consta até do vocabulário ortográfico oficial do Brasil, da Academia Brasileira de Letras. Ele se refere a uma situação em que os fatos objetivos, ou a objetividade dos fatos, tem importado menos para a formação de opinião do que o apelo às emoções e às crenças da audiência. Então, o prefixo pós, ele não se refere aí a um tempo posterior. Ele é para introduzir a ideia de que a era da verdade acabou. E a gente estaria numa era em que a verdade já não importa mais, é indiferente. Importa mais o que eu vou contar sobre determinado assunto do que o fato que o assunto contém em si. É correto afirmar isso dentro do escopo do que é pós-verdade? É uma era em que vale mais a versão do que o fato, ou, alternativamente, vale mais a opinião do que a informação. Agora, essas duas inversões, lá no final dos anos 80, o Perseu Abramo, da equipe de redação da Folha de São Paulo, já tinha identificado. Ele escreveu um texto que é muito importante até hoje, se chama A Importância Política da Manipulação na Grande Imprensa. Hoje é publicado pela Fundação Perseu Abramo, é disponibilizado de graça, qualquer um que entre no site da Fundação pode baixar, e ali ele se chama Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. A questão é que naquela época, isso ainda podia ser medido e avaliado em função da metodologia do jornalismo que vigorava. O jornalista ia a campo e ele tinha ali um princípio muito sério a seguir de ouvir todas as versões do fato dadas pelas pessoas, pelas personagens, como a imprensa costuma chamar, as personagens da notícia, que são aqueles que testemunharam o fato em primeira mão. Esse procedimento, eu digo que é um procedimento metodológico importantíssimo, porque ele permite ao leitor equalizar as diferentes versões do fato e construir o seu próprio ponto de vista a respeito da notícia. É uma assunção, veja bem, de que notícia tem viés mesmo, e que a gente minimiza o viés ouvindo várias versões. E minimiza mais ainda se a gente ouvir as várias versões das pessoas que estão ali na situação em que o fato ocorreu. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a Adriana Seabra, ela que é professora na Escola de ES e Ciências do Trabalho, e estamos aqui conversando sobre fake news, num momento muito oportuno para isso. Nós temos vivenciado o uso massivo de fake news como estratégia política no país. Mundo afora, a disseminação das notícias falsas tem desestabilizado o governo, contribuído para a mudança de regimes e é até uma estratégia dentro daquilo que se chama de guerras híbridas. Então, não é exagero a gente dizer, a gente afirmar que fake news é uma arma de guerra. Ela está nos manuais militares. Como é que você vê a extrapolação dessa técnica de guerra para a sociedade civil? E que consequências isso pode ter para as democracias? Nessa dimensão da disputa política, é uma estratégia que opera, a gente pode pensar na ascensão do fascismo, no nazismo. A polarização política tem um efeito sobre esse tipo de situação, né? Por quê? Quem dissemina a notícia, e aí, sobretudo, a gente pode pensar num contexto como o WhatsApp, quem compartilha a partir da sua convicção.
e a partir de uma adesão emocional a uma determinada posição política, que quase faz com que a pessoa se esqueça de verificar a veracidade da informação antes de difundir. Então, aquilo vale mais como um argumento do que como informação. E aí, quando vale como um argumento para persuadir e para tocar as outras pessoas, também a partir da emoção, também a partir da crença, quando isso se impõe e vem para primeiro plano, a própria pessoa que está compartilhando a notícia se esquece de que aquilo ali se refere à realidade, que, portanto, precisa de validação, né? Por isso, alguns autores, por exemplo, o professor Pablo Hortelado, lá da Unifesp de Guarulhos, ele diz que está havendo um empobrecimento do espaço público a partir da circulação das fake news, porque a gente está borrando completamente as fronteiras entre o jornalismo e a publicidade. A gente está borrando as fronteiras entre um discurso que é meramente persuasivo e um discurso interessado em manter uma relação referencial com a realidade. Tem uma questão que o nosso grupo de amigos, muito invariavelmente a gente já viu a seguinte discussão, de que as pessoas caem em fake news porque pertencem a determinado grupo, são menos escolarizadas, ou comungam de determinada crença religiosa, ou comungam de determinada visão política. Existem grupos que são mais suscetíveis a fake news do que outros? Então, o que eu vou te dizer é uma hipótese, mas é uma hipótese formulada a partir dos próprios critérios que as agências de checagem de informação utilizam para definir o que é ou não é uma notícia falsa, o que é ou não é fake news. As agências de informação, elas se ligam muito na sintaxe do texto, na qualidade da ortografia, né, nos processos de concordância, naquilo que a gente vulgarmente chama de erro de português. Então, ela está pressupondo de que quando o texto está mal escrito, é porque ele está fora dos padrões de qualidade do jornalismo. Mas aí o que acontece? Se a gente tem uma população que é alfabetizada, e, portanto, pode ter acesso às fake news, pode ler, mas não é muito letrada, e o que eu quero dizer com não ser muito letrada é não ter hábitos diversificados de leitura, não saber, por exemplo, que o jornalismo tem um jeitão, né, que o jornal escrito tem um jeitão, as revistas têm outro, que um romance se escreve de determinada maneira, mas um texto historiográfico se escreve de outra. Isso a gente chama de letramento. Letramento literário. Não é uma questão de analfabetismo, como a gente ouve o senso comum falar. É uma questão de letramento. Quando a pessoa tem pouco letramento literário, ela tem poucos elementos para identificar um, digamos assim, padrão de qualidade do jornalismo profissional no texto. E aí ela não distingue, né, o que vem de uma fonte mais abalizada de o que vem, sei lá, da vida privada das pessoas escrevendo ali no WhatsApp. Sim. E você avalia que é possível a gente, dentro de um espectro político, esse que a gente define como esquerda ou direita, dá para a gente definir, existem alguma substância para que a gente possa afirmar que um espectro político se utilize mais de fake news do que outro, ou é algo generalizado? Agora eu vou te falar de uma tese que não é minha, de novo, do professor Pablo Hortelado e do grupo que ele coordena lá na Unifesp. E já marco bem que não é minha, porque eu não concordo inteiramente com essa tese, né? Eu acho que existe muita propagação proposital de fake news, e ele parte do pressuposto de que essa propagação não é proposital, de que a grande massa de distorção de informação deriva justamente dessa polarização política a que você se referiu. Por quê? Porque direita e esquerda estão disputando narrativas a respeito da conjuntura atual no Brasil. Elas constroem narrativas que são incompatíveis entre si. No ciberespaço, na hipermídia, direita e esquerda se apropriam da notícia produzida pela imprensa tradicional, pelo jornalismo profissional, e adaptam um pouquinho essas notícias de um lado e do outro, cada uma à sua narrativa.
Então, a gente vai tendo uma divisão no campo noticioso de adaptação do que se produz, ora a narrativa da esquerda, ora a narrativa da direita. É muito difícil dizer quem produz mais. As fake news não são invenções totais e completas. Elas mantêm um pé na realidade, elas mantêm um pé, elas mantêm uma relação com a verdade que o jornalismo produz, porque senão elas não colariam. A gente vai fazer mais um intervalinho e eu convido você de novo para continuar com a gente para o nosso terceiro e último bloco discutindo fake news. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a professora da Escola de ES e Ciências do Trabalho, Adriana Seabra, tratando sobre um tema que não sai do nosso celular, do nosso computador, da nossa conversa, que são as fake news. Existe regulação possível para combater a propagação da fake news? E essa pergunta ela traz um pressuposto que, se você sentir a necessidade também, comente, que é um pressuposto de que ela é danosa, de que a fake news ela é danosa, né? Então deve haver, eu pergunto se existe uma regulação legal partindo desse pressuposto. Tem como barrar? Há algum tipo de punição para quem a espalha? A gente sabe que tem uma resolução que é a 23.610 de 2019. Comenta ela um pouquinho com a gente, que trata desse tema. Essa resolução, ela prevê punição aos candidatos que divulguem fake news, aos candidatos do processo eleitoral, que divulguem fake news. Claro, ela foi aprovada na rabeira do processo eleitoral de 2018, que a gente sabe que foi muito influenciado, enormemente influenciado pelas fake news. Bom, elas prevêem punição aos candidatos que produzam fake news ou que divulguem fake news por falta de checagem da origem da informação. Então, a disseminação ocasional também seria punida nesse caso. E aí aparece um outro pressuposto que você não levantou, que é o seguinte: o pressuposto de que a disseminação de fake news é sempre proposital. Mas às vezes ela não é. Né? Às vezes a distorção produzida é essa distorção que se origina na paixão partidária e quem dissemina sequer percebe que houve ali uma alteração importante. Existem alterações, por exemplo, produzidas no calor da emoção, que é o seguinte: alguém vai fazer uma postagem no Facebook ou no Twitter e diz assim, tal jornal disse tal coisa. Quando você vai checar, de fato, o artigo estava naquele jornal, mas era assinado, tinha um autor. Então, o texto não poderia ser atribuído à posição editorial daquele jornal. Essa redução, essa inversão, né, da posição política do jornal, da posição ideológica do jornal, pela de alguém que publicou um texto lá, também tem sido feita com muita frequência. Né? Então, na prática, é muito difícil aplicar essa lei. Em suma, é isso. Isso que eu queria te perguntar, porque para entender, essa lei ela consegue punir quando a informação ela sai do candidato e eu consigo associar a informação divulgada a determinado candidato, e aí eu observo que não houve uma checagem dos fatos e eu caracterizo como fake news e eu identifico uma fonte. Mas parece que não é muito assim que as fake news, elas muitas vezes elas aparecem e começam a circular e você não identifica mais a fonte e mesmo assim você não identifica a fonte emissora dela. Você não sabe de onde ela veio. Isso também seria uma outra dificuldade para a gente aplicá-la, né? Sim, Renata, isso é muito interessante. A fake news, ela nasce com esse pé na imprensa e com esse pé nos critérios de verdade da imprensa, mas ela tende a virar boato. Quanto mais se dissemina, mais ela ganha essa estrutura de boato. E a gente perde completamente a relação daquela informação com a fonte emissora. Tanto que o Caio Túlio Costa, que é um jornalista que foi ombudsman da Folha por muito tempo, ele tem sustentado uma teoria que se chama hipótese do parêntese de Gutenberg, que pensa que a imprensa escrita ela foi uma época e que se valeu de alguns critérios de cientificidade para estabelecer o que era
uma informação válida, mas que isso teria sido assim uma época acabada já na história da humanidade. É muito pessimista essa hipótese, porque vai dizer que agora a gente circula informação como circulava na Idade Média, antes da invenção da imprensa. Circula por uma espécie de telefone sem fio. Lembra da brincadeira de criança? Que a frase chega totalmente alterada depois que vai sendo transmitida do ouvido de uma criança para outra. Então, a gente teria voltado a uma época em que a notícia circula assim e perde o caráter, né, de uma coisa constituída com um rigor metodológico para passar a funcionar como funciona a opinião. No fim das contas, a gente está perdendo a fronteira também, não só entre publicidade e notícia, mas também entre opinião e informação. Então, quais são os seus conselhos para as pessoas não caírem em fake news? No fundo, a gente tem que incorporar as boas práticas do jornalismo individualmente, né? Aprender a checar a fonte da informação, observar sempre se um artigo lido é assinado e, portanto, depende da opinião daquele autor. Quando a gente recebe uma informação em um site, a gente precisa conhecer a natureza desse site. Por exemplo, o jornal sensacionalista é uma paródia de jornal, né? É um site que parodia a imprensa escrita. É preciso saber que o que está sendo veiculado ali é paródia. E existem elementos nas manchetes, nas imagens, nos pequenos textos que esse jornal veicula, que sugerem para nós que o que está ali é sátira, é paródia, é uma inversão da realidade, é ficção. O problema, eu volto a insistir nesse ponto, é que o letramento da população brasileira é muito baixo. E não é todo mundo que consegue identificar o que é fabricação, o que é brincadeira, muitas vezes, né? E perceber que não é sério, que não é uma notícia de verdade, ou que aquele site de jornalismo não é, na verdade, um site de jornalismo com uma equipe de repórteres, com gente que checa a fonte da informação, que procura essa informação em vários atores sociais diferentes. Às vezes a pessoa está pegando informação no site pessoal de alguém, e não consegue estabelecer essa diferença, não é? Como é que tá que a notícia produzida apurou as circunstâncias, as pessoas envolvidas, ou ela saiu simplesmente da opinião de uma pessoa só, que tem um blog, que tem um canal no YouTube, que tem um site. Né? A gente precisa recuperar os critérios de credibilidade da informação e se apropriar deles individualmente para poder fazer essa triagem. Mas isso depende de uma boa formação em leitura e produção de texto que não está disponível para todo mundo, né? Então, acho que o remédio para as fake news não é um remédio de curto prazo, infelizmente, porque ele depende da qualificação, de uma qualificação educacional das pessoas, né? Então, uma outra coisa que a gente ouve entre os amigos, ouve na boca pequena, ouve como um boato, é que falta muita interpretação de texto no Brasil. Sim, falta. Falta muita interpretação de texto no Brasil. E eu estou falando justamente da posição de uma professora que ensina interpretação de texto. Corre-se o risco de substituir a realidade por uma visão ficcional dela. E as coisas podem se decalcar uma na outra. Né? E a gente vai tomando o que é ficcional, o que é inventado, pelo que de fato ocorreu, né? O que pode provocar um deslocamento total, né, do nosso vínculo com a realidade e um mergulho até a cabeça, né, dentro da ideologia. Por exemplo, né, a gente nota que uma tendência muito forte nesse campo é produzir distorções muito fortes na notícia. Quando a fake news é intencionalmente, deliberadamente criada. Então, ela tende a produzir situações de alarmismo, como, por exemplo, agora, nas vésperas do primeiro turno, quando se disse que os mesários não iam distribuir os canhotos dos votos, e que se não distribuíssem os canhotos dos votos, o voto poderia não ser registrado. Foi rapidamente desmentido no mesmo dia, né? Mas esse é o risco da gente produzir uma realidade alternativa que tem relações com a realidade real, mas que tem muitas distorções e distorções que provocam assim uma visão muito distópica
de alguma coisa que esteja acontecendo, né? E que mobilizem emocionalmente muito as pessoas. A tentativa é não pense, pare de pensar, nem pense em questionar se isso é verdade ou não. Haja de acordo com o que essa informação está te sugerindo. Né? Então, é muito manipulador mesmo, é muito manipulador do espaço público, é perigoso. Mas eu fiquei com duas sensações aqui, de que é muito mais a se falar e de que os alunos das escolas de ES e Ciências do Trabalho estão letrados em diferenciar fake news de notícias verdadeiras. Eles estão em boas mãos e quem quiser também ficar em boas mãos vai encontrar a Adriana lá na Escola de ES e Ciências do Trabalho. Adriana, muito obrigada e até uma próxima que com certeza a gente vai precisar desenrolar mais assunto a partir desse tema. Obrigada, Renata, e obrigada por qualificar o debate público. Graças a vocês. Seguimos. Tchau, tchau.